Fala galerinha, bom dia para vocês, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo essa videoaula. Daremos início hoje à segunda etapa de estudos de vocês, certo? Lembrando que a gente já finalizamos também a parte de revisão da primeira etapa e começaremos hoje a segunda etapa de física aí de vocês do 9º ano. Para quem não me conhece, sou o professor Martins, vou estar com a disciplina de física juntamente com vocês do 9º ano, beleza? Então, dando início aí ao livro da segunda etapa do material SAI de vocês, certo? Seja ele da forma digital ou seja ele da forma física, você vai lá no primeiro capítulo de física e vai ver movimento planetário, certo? Onde aqui a gente vai estudar a parte das leis que regem o movimento dos planetas lá fora, na parte que a gente chama de espaço, não é isso? Lá no espaço os planetas se comportam de uma certa maneira, e essa maneira, esse comportamento, como eles se comportam lá fora, a gente vai ver dentro desse capítulo de movimento planetário, certo? O movimento planetário em si ele é dividido em duas fases, certo? A primeira fase conhecida como geocentrismo e a segunda fase conhecida como heliocentrismo, certo? Geocentrismo e heliocentrismo foram duas teorias formuladas há séculos passados, aonde os estudiosos adotaram tanto o Sol como a Terra como centro do universo. Devido ao movimento elíptico do Sol, certo? Esse movimento de começa o dia, termina o dia, ele começa de um lado, termina do outro. Cláudio Ptolomeu adotou esse movimento do Sol dizendo o seguinte: como o Sol ele nasce em um lado da Terra e se põe do outro lado da Terra, eu posso deduzir assim que a Terra é o centro do universo, ou seja, o movimento ou a teoria do geocentrismo, eu tenho a Terra como centro do universo, certo? A Terra como centro do universo. Já o heliocentrismo, que foram séculos depois, certo? O geocentrismo perdurou aí por mais de 200 anos, certo? Séculos depois veio esse cara aqui, ó, chamado Nicolau Copérnico. O que foi que ele disse? Peraí, a Terra não pode ser o centro do universo. Por quê? De onde é que vêm as estações do ano? Primavera, verão, outono, inverno. Como é que a Terra pode ser o centro do universo se quem está circundando a Terra seria o Sol, claro. E como é que eu poderia prever, por exemplo, as estações do ano? Ele começou a indagar isso aí e alguns estudos depois ele concluiu que o Sol é que seria o centro do universo e a Terra que estaria girando ao seu redor, certo? Aí, devido a esse movimento de translação da Terra girando ao redor do Sol, é que a gente vai ter as estações do ano: primavera, outono, inverno, verão, certo? Então, o heliocentrismo aqui é a teoria que diz que o Sol é o centro do universo. É a teoria que diz que o Sol é o centro do universo. Heliocentrismo, Sol como centro. Geocentrismo, eu tenho a Terra como centro do universo. Essas são as duas primeiras teorias que a gente vê dentro do movimento planetário. Séculos depois, séculos de estudos depois, surgiram dois pesquisadores físicos que foram de suma importância para essa área da física, que é a área da astronomia. Que foi quem? Tycho e Johannes Kepler. Para Tycho, a Terra girava ao redor do Sol, tranquilo. Mas qual era o tipo de movimento que a Terra executava? Era circular? Era em forma de losango? Era quadrado? Que tipo de movimento era esse que a Terra executava? E Tycho disse o seguinte, que a Terra executava um movimento circular ao redor do Sol, certo? Então, o Tycho disse o seguinte: se eu tenho dia, tenho noite, tenho as estações do ano, tenho dias em que está mais quente, está mais frio, é porque a Terra executa um movimento circular. A Terra está à mesma distância o tempo todo do Sol. O que mais na frente, Johannes Kepler provou que não era assim, certo? Que o movimento da Terra e de todos os astros era um movimento elíptico.
que é um movimento elíptico? É como se fosse uma circunferência achatada, ó. É esse movimento aqui, ó, uma circunferência achatada. Esse movimento elíptico aqui, ele é responsável pelos dias e pelos anos. Como assim, professor? Ó, dependendo da onde o planeta esteja, da distância que ele esteja do Sol, ele leva mais tempo ou menos tempo para dar a volta ao redor desse astro. Quanto mais perto eu estiver do Sol, maior vai ser a velocidade. Então, mais rápido vai ser a minha translação. Quanto mais distante eu estiver do Sol, menor vai ser a velocidade. Então, mais tempo eu vou gastar para rotacionar o Sol. Beleza? Tranquilo? Então, Kepler disse o seguinte: eu vou formular 3 leis de movimento desses planetas, que eles vão ter que obedecer para que haja a coerência nos seus movimentos, certo? As 3 leis do movimento planetário ficaram conhecidas como as 3 leis de Kepler, que se dividem em lei das órbitas, lei das áreas e lei dos períodos. Lei das órbitas é justamente sobre as órbitas elípticas, ó. Aqui as órbitas elípticas, certo? Lei das áreas a gente vai ver aqui também, e a lei dos períodos é a última lei também que a gente vai ver aqui, beleza? Primeira lei que a gente vê, nós vamos estudar aqui, é a lei das órbitas, que diz o seguinte: a órbita de um planeta ou de um astro qualquer sempre vai ser em forma de elipse. Eu nunca vou ter um astro ou um planeta se movimentando de forma circular. Certo? Por que, professor? Porque a gravidade do astro central, que é o Sol, influencia diretamente nesse movimento. Ok? Então, como eu vou ter um movimento de elipse, eu vou ter um ponto mais afastado e vou ter um ponto mais perto do Sol. Esse ponto mais afastado eu vou chamar de afélio. Afélio, de afastado. Então, aqui, a minha velocidade é o quê? Se eu estou mais afastado do Sol, minha velocidade é menor. Porque a influência da gravidade também é menor. A gravidade do Sol, ó, daqui para cá, a influência dela é bem menor. Logo, a velocidade de rotação do planeta também vai ser menor. Já o periélio, ó, periélio de perto, está perto do Sol. Então, aqui a minha velocidade vai ser maior. Então, no periélio, velocidade do planeta é maior. No afélio, velocidade do planeta é menor. Certo? Lembre-se que na elipse, no movimento de elipse das órbitas, eu vou ter 2 características principais. Eu vou ter o foco 1 e o foco 2. E obrigatoriamente o Sol está em um dos focos. Isso aqui já foi pergunta de vestibular. Em uma elipse do movimento planetário, aonde se localiza o Sol. O Sol está localizado em um dos focos da elipse, desse movimento desse planeta. Beleza? Então, muita atenção nisso aí, porque tem perguntas sobre aonde fica localizado o Sol em uma elipse. Tranquilo? Primeira lei das órbitas, feita aqui. Vamos ver agora a segunda lei, chamada lei das áreas. Professor, essa lei eu já ouvi falar. Diz que áreas iguais são percorridas em tempos iguais. Justamente isso. No movimento de elipse, eu vou percorrer áreas iguais. Então, eu vou dizer que a área 1 vai ser percorrida igualmente à área 2. Assim como o tempo gasto para a área 1 vai ser o mesmo tempo gasto para a área 2. Por isso que a lei fala que ele percorre áreas iguais em tempos iguais. Professor, mas essa área aqui é bem maior. Filho, mas aqui é compensado pela velocidade. Porque aqui ele está mais afastado do Sol. Então, a velocidade compensa o tempo, que aqui é mais rápido. Certo? A velocidade aqui é maior. A compensação aqui é menor. Por isso, uma coisa compensa a outra. A área 1 compensado pela área 2 devido à velocidade. Beleza? Tranquilo. Segunda lei, lei das áreas, eu vou percorrer áreas iguais em tempos iguais. É isso que diz a lei, compensado pela velocidade do planeta. Coloquei a observação aqui, percorre áreas iguais em tempos iguais. Você anota no seu material aí que vai ser importante para a gente resolver as questões, certo? E a terceira, última lei, que é a lei dos períodos.
A lei dos períodos diz o seguinte, que o período de rotação de um planeta depende exclusivamente da velocidade, certo? Então, o periélio e o afélio aqui vão ser de suma importância, porque eles vão ser determinantes para isso aqui, ó, para a lei dos períodos. O período, que é o tempo que o planeta leva, que o astro leva para rotacionar ao redor do Sol, certo? Vai depender se ele vai estar no afélio ou se ele vai estar no periélio. Por exemplo, o período que a Terra leva para girar ao redor do Sol é de quanto tempo? 365 dias, né? Um ano. Enquanto para ela rotacionar ao seu redor, um dia, 24 horas. Não é isso? Então, o período, o tempo que vai ser gasto, depende da distância que ele vai estar do Sol. Ah, professor, então eu posso concluir que a Terra não está tão perto assim do Sol. Não, não está. Até porque ela leva um ano para girar ao redor do Sol, certo? Mercúrio, por exemplo, leva menos tempo. Se eu não me engano, são aí 28 ou são 38 dias só, devido a ele estar mais perto da Terra. Beleza? Tranquilo? Então, para a lei dos períodos, como é que eu calculo o período que o planeta leva? Você vai pegar o tempo ao quadrado, dividido pelo raio desse planeta, a distância que esse planeta está do Sol. Professor, só isso. Tempo ao quadrado, dividido pela distância do planeta até o Sol, elevado ao cubo, certo? Mas na frente nós vamos fazer exercício sobre essa lei aqui, que a gente vai fixar bem melhor essa parte aqui de cálculo. Beleza? Fala, galerinha. Vamos fazer agora uma questãozinha sobre essa matériazinha que a gente começou hoje aqui sobre o movimento planetário. Coloquem todos, peguem o livro de vocês e coloquem na página 54. Vamos fazer aí a questão 1, certo? Página 54, questão 1. Vamos gabaritar aí essa questão. A questão fala o seguinte: na figura, aí você vai observar a figura que está aí na questão, certo? Na figura que representa esquematicamente o movimento de um planeta em torno do Sol, a velocidade do planeta é maior em... A gente acabou de ver isso aqui, né? Ó. Onde é que a velocidade do planeta vai ser maior? No periélio. Quem é que está fazendo o papel de periélio aí? Qual é a letra? Letrinha E. Não é isso? Que você vai marcar o item E, aonde ele demarca que a letrinha que está aqui no periélio é aonde a velocidade do planeta vai ser o quê? Maior. Beleza? Então você viu que essa pequena introdução que a gente fez aqui de movimento planetário, já somos capazes de resolver questões sobre esse assunto, ok? Então eu vou deixar uma atividadezinha para vocês para casa. Continua sendo na página 54, só que vocês vão resolver a questão 2 e a questão 3, ok? Então isso aqui foi para casa, para vocês exercitarem essa introdução ao movimento planetário. Grande abraço a todos e até a próxima aula.